19, nós vemos, e o irmão Daniel leu este versículo de número 12, ou melhor dizendo, lá atrás, do 13, 12, 13, e venho de lá para cá lendo. Mas se nós pararmos para olhar e ver, nós vamos ver que o Senhor Jesus, ali no versículo 18, ele estava caminhando junto ao mar, à beira da praia, e de repente ele vê, na passagem ele vê Simão ou Pedro, e André, recolhendo as suas redes. E o Senhor diz para ele: ei, homens, larga tudo que vocês estão fazendo e siga-me. E sigam-me. Foi dada uma ordem quando o Senhor disse: siga-me. Abandona tudo o que estão fazendo e apenas sigam-me. Ó Deus! Esses homens estavam trabalhando para o sustento da sua casa, para o sustento da sua família. E eu vejo, quando eu li essa palavra, quando foi me dado o tema, eu me lembro quando o Senhor me chamara. Aí eu pedi: Senhor, mas o que tu quer falar com a igreja? E o Senhor disse para mim: filho, lá só terá obreiros e obreiras na minha casa naquela noite. Mas eu quero que você pergunta para ele se ele lembra, se ela lembra, aonde é que ela estava quando eu fiz o chamado. Deus da graça. Lembra-se o lugar em que você estava posicionado? Qual é que era a situação que você estava vivendo quando você teve um chamado para seguir ao Senhor Jesus? Muitos de nós, alguns na bebedeira, alguns na prostituição, alguns no crime, nas drogas. Mas mesmo estando lá, foi-nos feito o chamado, foi-nos dado uma ordem para segui-lo. E quando eu vejo sobre a ordem do Senhor chamando-nos para segui-lo, eu vejo que Ele não só não quer apenas que nós siga Ele, apenas pelo caminho, não. Ele quer que nós copiem a luz do seu exemplo, que nós copiamos dele o seu caráter, uma mudança de vida, uma mudança de comportamento, uma mudança de exemplo. Se antes fazer exemplo a luz para o mundo, para fazer o mal, hoje temos que ser exemplo para alcançar almas para o reino dos céus. E era isso que o Senhor estava dizendo para eles: sigam-me, mas aprendei de mim, andai ao meu lado, observai como eu me comporto, como eu ando, como eu ajo, como eu falo, como eu procedo. Porque eles ainda não sabiam que teria um grande período na caminhada. Mas o seu caráter tinha que ser mudado. Se antes roubava, não rouba mais. Se antes falava mal, hoje não fala mal. Se antes caluniava, hoje não caluneia mais. Se antes defamava, hoje não defama mais. Se antes da sua boca saíam palavras top, hoje não sai mais. Uma mudança de caráter. E assim foram seguindo os exemplos do Senhor, mudando o seu caráter e aprendendo, primeiramente olhando o exemplo do Senhor na sua responsabilidade. Coisas que muitas vezes hoje, irmãos, queremos ser missionários, queremos ser pregadores, queremos ser adoradores, louvar o Senhor na casa do Senhor. Muitas vezes nos intitulamos cantores da casa do Senhor, mas não temos responsabilidade.
Deus, aí eu concordo contigo. Primeiro, tem a responsabilidade de cumprir a sua obrigação, porque o Senhor, na sua responsabilidade, Ele cumpriu o seu dever. E qual era o dever dele? Primeiro, de aprender. Se você procurar entender a palavra e procurar se aprofundar no conhecimento da palavra, você vai aprender que Jesus estudou 3 anos e meio para se tornar rabi, um mestre, para depois poder ensinar os seus discípulos. Jesus estudou, e quando ele estudava, ele instruía os seus discípulos dentro da palavra. Mas ele era Jesus, irmão, não precisava ser, eu sei que ele não precisava, mas para cumprir ele tinha que se sujeitar, assim como nós, e ter a responsabilidade de aprender para ensinar. Às vezes ele estudou 3 anos e meio, estava à disposição de um ministério que ensinava a palavra de Deus. Ele, sendo filho, não podia estudar a palavra. Por que eu e você, sendo servo, não temos tempo para vir para o culto de ensinamento? Por que eu e você, como obreiros e como servos de Deus, não temos tempo para estudar a palavra de Deus? Como queremos ir buscar quem está lá fora, se não temos conhecimento? Como queremos fazer missão em outros países, se nem sabemos como é a etnia daquele país? Não tem como fazer missão. Tem que ter conhecimento dos costumes da região. Se você sair daqui para São Paulo, é um costume diferente do nosso. Aqui, como gaúcho, nós temos o costume de botar uma carne, vamos para o mais simples, para assar uma carne tem que ter um espeto. Lá para cima, de uma região de Santa Catarina para cima, irmãos, é em cima de uma abelha. E não é um pedaço de costela ou outra coisa, é uma parte do bife da carne que é botada para assar e é chamado de churrasco. Aí você entende que você tem que saber os costumes da região. Porque daí nós saímos daqui do sul, vamos lá para São Paulo, e lá vamos querer colocar os costumes que nós vivemos aqui, mas o povo não é acostumado. Vamos sair daqui para outro país, irmãos, e lá o costume é totalmente diferente. Nós temos que saber como é que é o costume, qual é que é a tradição daquele povo. E temos que ter o maior conhecimento ainda da palavra. Eu não estou dizendo para você, está dentro de uma faculdade. Não, eu não estou dizendo isso. Se você pegar e ler a palavra, começar a comer dessa palavra, começar a meditar nessa palavra, você vai começar a pedir ao seu Senhor, me dá discernimento, me dá entendimento da palavra, e o Senhor vai começar a abrir a janela do teu conhecimento e vai esclarecer para você. Porque é preciso, irmãos. Eu ouvi nesta noite dizer, como é que ouvirão se não tem quem pregue? Mas como é que eu vou pregar se eu não tenho conhecimento? Me dizer para mim que vai ser só da graça? Não, querido. A graça que nos dá, que o Senhor nos dá, é para nos afastar daquilo que pode nos desviar da sua presença. Santo Deus. Mas o conhecimento, como o Senhor aprendeu, nós temos que aprender. Não é errado você aprender a palavra, é edificação para a tua vida. Você tendo conhecimento, não tem como alguém vir lá de fora para uma seita e querer fazer uma lavagem cerebral em você, querendo que você engula aquilo que você nunca comeu. É por isso que a igreja tem que ter conhecimento da palavra. Por isso que eu e você, como obreiro, nós temos que ter responsabilidade. É típico que o ensinamento esteja na igreja, vamos para a igreja aprender. Nós temos que aprender. A palavra do Senhor Jesus diz para nós: ei, cresci na graça
o Senhor diz: siga-me, aprende de mim, procura andar como eu amo, aprenda a fazer como eu faço, aprenda a se espelhar em mim. Glória a Deus. Observe a minha palavra, se alimente dela, guarda ela na tábua do teu coração, não apartai de vós a tábua desta lei. Só que depois disso, depois de Jesus ter feito o convite, dado a ordenança para segui-los, eu dou um pouquinho mais à frente alguns livros e alguns capítulos. Mas antes, deixa eu prezar aos irmãos que aos 30 anos Jesus foi batizado. E ele começou a separação dos seus discípulos, como ele fez para Simão e para seu irmão André, logo após o seu batismo. Por quê? Porque ele já estava formado, ele já tinha recebido, naquela época dos escribas, dos sacerdotes, a ordenança como mestre, porque ele poderia agir como mestre na lei. Então, ele recebendo esse certificado, ou essa ordenância, ele passou então a separar os seus discípulos e chamou Simão, André, João, filho de Zebedeu, e assim por diante. Todos eles foram chamados e escolhidos para andar segundo o seu exemplo, para mudar o teu caráter assim, copiando o caráter do Senhor, para que pudesse ter continuidade para anunciar a palavra do Senhor. E quando eu vejo que o Senhor ele é tremendo em sua palavra, eu vejo que a ordem primeiramente foi para segui-lo. A segunda ordem que o Senhor deu aos seus discípulos, dizendo para eles, que está lá no livro de Lucas, capítulo 6, versículo 11 ao 19: ficai em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos. Só que quando eu vejo em questão de revestimento, eu olho para dentro da palavra do Senhor, no livro de Efésios, capítulo 6, versículo de número, é Lucas 24, 49 e 53, que Jesus diz: ficai em Jerusalém, até que do alto seja revestido. Mas eu olho para dentro da palavra, eu vejo nas cartas de Paulo sobre a igreja de Efésios, no capítulo 6, versículo 11 ao 19: revestidos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir os dias maus. Portanto, revestidos das armaduras de Deus. Primeiramente, fica em Jerusalém para ser revestido, para receber o Espírito Santo. A igreja de Efésios era para ser revestida dos talentos, das armaduras em que o Senhor queria entregar para Éfeso. Por quê? Porque os dias maus estavam vindo. Hoje o que nós estamos vivendo, início dos dias maus. O que está acontecendo na igreja? Muita heresia. O que está acontecendo na igreja? Muitos morrendo na fé. Por quê? Por causa da apostasia. Por quê? Porque falta de conhecimento, falta de oração, falta de consagração, falta de vitalidade. Homens e mulheres que dizem que cantam, que pegam, que falam, mas deixa o principal de lado, que é o dono da obra. O seu dia a dia, a sua vida particular está em primeiro lugar. E certa vez eu aprendi nesse altar, através do pregador, dizendo que em primeiro lugar está o meu Senhor, em segundo lugar a minha família,
primeiro lugar, irmãos, a minha obrigação primeiro é servir e agradar a Ele. Segundo lugar é a minha família. Aí a palavra do Senhor vem me dizer que aquele que não cuida bem da sua casa é pior do que infiel e ainda negou a fé. E aí quando nega a fé, eu venho entender que já não tem parte com o Senhor. Aí eu prego, eu canto, mas a minha família fica na necessidade. Onde eu vou? Como você quer ser um missionário? Se missão eu aprendo que eu tenho que, quando eu ver o meu irmão com fome, eu tenho que alimentar ele. Se ele está com sede, eu tenho que dar água. Se ele está com frio, eu tenho que dar uma roupa para ele. Se está chovendo, ele está se molhando, eu tenho que abrigar a ele. Como eu quero fazer missão se eu não cuido nem da minha casa? Não tem. Não dá para fazer missão desse jeito. Ah, eu sou missionário, mas aí o Senhor manda para lá, porque lá estão comendo o que hoje? Bolinho da terra. A necessidade é precária. E será que eu e você, batendo como eu sou missionário, temos coragem de ir para lá fazer missão? Sendo que muitas vezes não fizemos missão dentro de casa. Não fizemos nem dentro de casa. Missão, irmãos, é coisa séria. Quer ser um missionário? Pense bem. Porque ser missionário, irmão, você vai ter que saber passar o frio, passar a fome. Saber que tem dias que tu vai dormir numa cama confortável, mas vai ter dia que você vai dormir em cima de um papelão, se tiver um papelão ainda. Saudosa irmã Nelly Borba, certo dia me chamou a atenção e disse: irmão Vladimir, você tem desejo de ser missionário? Eu tenho. Só que senta aqui que eu vou te ensinar uma coisa. Para ser missionário, irmão, você, primeira coisa, não pode ser enjoado. Eu disse: mas por que a senhora está dizendo isso? Porque missionário muitas vezes vai ter que beber água num copo sujo. Missionário não é acostumado a comer bolinho frito na banha em casa.